Fala, rapaziada, começando aí a nossa análise do Rouge Number One 28, que aconteceu aí de sexta-feira até a madrugada de sábado, né? Terminou acho que por volta de meia-noite, não foi isso, Galberto? Fala isso? Eu acho um pouquinho mais tarde, cara. Mas terminou bem cedo. Em comparação ao É. normal, terminou bem cedo. Achei que tivesse terminado mais tarde um pouco, mas não. Vamos aqui analisar o card, né? Tanto o undercard quanto o card principal, né? A gente já tinha feito uma pré-análise antes, então a gente vai até a maneira que a gente vai poder comparar o que a gente falou lá atrás com o que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes de começar aqui, eu preciso lembrar da nossa patrocinadora, né? A Nova Dash, que é uma empresa de marketing digital focada para academias de jiu-jitsu nos Estados Unidos, né? Então, se você está precisando atrair mais alunos, se você está precisando reter esses alunos, ou então até mesmo expandir a sua marca, né, da sua academia nos Estados Unidos, entre em contato com os caras, que eles são faixa preta no marketing digital e vão ajudar você e a sua academia a crescer mais e mais, beleza? Então, vamos começar aí, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, um frio do caramba, pelo amor de Deus, cheguei aqui em São Paulo 3h30 da manhã, congelando. Então, então vamos acelerar. Caramba, que lugar frio, pelo amor de Deus, meu irmão. Cara, Cara, tá muito frio. tem algum. O Alberto, né? Vou apresentar um amigo, já falei, né? O Alberto tá aí já a nossa terceira edição junto, então não preciso ficar te apresentando toda hora, mas obrigado aí, Alberto. 6 horas da manhã. Valorizem a gente, rapaziada. Estamos aqui 6 horas da manhã gravando essa análise para vocês. A gente acordou 5, então valorizem a gente. Obrigado, Alberto, aí, por estar comigo aí mais uma vez, cara. Que isso, cara, eu te agradeço. Eu ia falar exatamente isso, cara. Nos valorizem, cara. Pô, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. sábado, acordando cedo, frio demais. Pô, Nossa, tudo que eu queria era continuar dormindo, mas eu tô aqui, fiz uma revisão antes aqui das lutas para continuar, para falar. Hoje a gente está sem a nossa grande amiga e líder Karine Schoeng, tá então dormindo? hashtag acorda Tá Karine. dormindo? É, Tá tá dormindo, dormindo. tá em Nova York, então hashtag acorda Karine. Quem O bom é puder que ir ela depois no vídeo. O bom é que ela que vai Oi? editar esse vídeo aqui. Hoje ela que edita. Então, quem puder depois no vídeo deixar a hashtag acorda Karine e vem trabalhar, deixa a Excelente. hashtag aí no comentário. Boa, 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 boa. Cara, tem alguma consideração geral assim do evento, algum destaque que você queria dar? Alguma luta que te chamou mais atenção, alguma coisa assim que você queira falar de início assim? Tem alguma coisa? Cara, eu acho que o destaque do evento, de forma geral, foram a maioria das lutas, porque aconteceu bastante finalização. Teve Foi muita muito bom. finalização no evento de forma geral. As lutas foram lutas muito para frente. Então, esse é o destaque geral. Já falando em destaques, eu já vou ali para a penúltima luta para falar da luta do Xande Ribeiro e do Kit Daly, cara, que foi a grande zebra e que Caramba. não é que foi. Cara, o Kit lutou demais. Então, acho que ele foi para mim, o grande destaque da noite, porque de longe não era o favorito, né? E conseguiu não só vencer, mas ele performou muito bem. A gente vai chegar nessa luta. Mas antes, a gente começa aqui pela primeira luta do evento do Undercard. Então vamos lá, vamos logo entrar nessa luta. Então, Ícaro Moreno venceu o Mackenzie Won, né? Venceu, dominou quase a luta inteira e no finalzinho, ele acho que faltando 2 minutos, finalizou o Mackenzie num triângulo de mão ali, muito bem encaixado. Lutasse a segunda vitória do Ícaro na organização. Ícaro, como sempre, mostrando um jiu-jitsu incrível, né, cara? Cara, o Ícaro é um pequeno adulto, né, cara? E isso desde do comportamento dele, né? Quem já esteve perto dele dá para perceber isso, quanto também do comportamento dele de luta, cara. Não teve chance nenhuma pro Mackenzie, cara. O Ícaro derrubou, raspou, passou, montou e depois finalizou. Então ele fez tudo que dava para fazer no jiu-jitsu e depois ainda finalizou. E não que o Mackenzie seja um cara. Cara, é duro de jiu-jitsu, é uma criança muito dura de jiu-jitsu. E vale lembrar que são crianças. Mas, cara, o Ícaro tá muito na frente. E aí eu já deixo aqui a minha percepção e vontade que na próxima luta do Ícaro que seja o 220, né, cara? Ia ser muito legal essa luta.
É uma luta que foi a final da DCC, que eu acho que o Ícaro é a única derrota dele e ele é a única derrota do Ícaro. Né? E quando ele venceu o Ícaro, ele de kimono, sem kimono, sim. De kimono. Sem kimono. Ah, sem kimono. Perfeito, sim, tá certo, é isso aí. Então, a gente fica. Eu, particularmente, fico nessa expectativa dessa luta acontecer. Também, cara. É sempre uma luta que a gente quer assistir, né, cara? Daniel 220 também. Mas parece que, não sei, a impressão minha, mas parece que o Ícaro tá bem maior. Não sei se eles ainda estão na mesma. Estão em divisões próximas, né? Talvez teriam que ser uma divisão, não sei como é que tá hoje em dia, porque o Ícaro parece que cresceu absurdamente e o Daniel continua com uma mesma estatura ali. A única coisa que eu queria ressaltar dessa luta é que o Ícaro também venceu no wrestling, né? Que o garoto Mackenzie, ele é wrestler, né? Mas o Ícaro também venceu nele, não foi só no jiu-jitsu, foi também no wrestling. E aí a gente vai para a próxima luta do undercard. Pablo Rosales venceu Victor Rodrigues da Checkmate, também por finalização, né? Estreia do Pablo Rosales na organização. E aí já abriu as portas para Melk Galvão, a primeira vitória da Melk Galvão no dia. O que você pode falar dessa estreia do Pablo aí no Rujamboa? Cara, numa breve análise, quando a gente fez quando a gente falou na última vez, eu tinha apostado no Pablo também nessa luta. E pelo fato da escola do Melk ser uma escola muito forte de no-gi, né, cara? Os juvenis dele são absurdos, né? Oi? Os juvenis do Melk sem kimono. Cara, é assustador. Muitos, eles são muito bons. E o Vitor, cara, uma curiosidade é que o Vitor, ele foi campeão mundial na faixa azul de kimono. Né? Agora, então, né? Mas foi agora no Mundial da Califórnia. Mas o que eu levei em consideração era que a gente tinha mais experiência no gi. E aí, cara, o Pablo, ele conseguiu também ter um domínio muito maior. E, cara, telegrafou muito o tempo todo aquele triângulo de mão. Se você assistir a luta, você vai ouvir o Melk o tempo todo, em várias oportunidades, falando sobre o triângulo de mão dele. E ainda assim, o Vitor insistindo na double leg. Né? Então, ele já tinha feito umas 2, 3 vezes o triângulo de mão a partir da double leg do Vitor. E tinha feito mais uma vez, eu acho que a partir de uma passagem de guarda e o Vitor virando de 4 apoios. Então, já estava muito telegrafado. Na última oportunidade, o Vitor entra, ele faz um sprawl, aí tem tempo suficiente até encaixar o golpe e depois ele finaliza dali. Dá para ver que é um cara comprido, então tem essa facilidade de passar o braço. É um golpe que ele faz bastante pela quantidade de vezes que ele conseguiu reproduzir esse golpe durante a luta de forma muito dinâmica. E ali faltou, e aí é normal que falte um pouco da maturidade do Vitor, né? De trocar a estratégia. Porque, eventualmente, aquele golpe ia entrar. Né? Tava muito perigoso. Então, faltou a maturidade de luta para trocar a estratégia e tentar ir para outro caminho que não deixasse o pescoço tão exposto assim. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu queria destacar sobre o Pablo é que esse é um dos poucos. Ele mudou de categoria recentemente, subiu muitas categorias. Ele lutava com a categoria mais leve, subiu bastante de peso agora, e isso não afetou em nada, né, o jiu-jitsu dele. Ele continua com um jiu-jitsu muito, muito agressivo, muito para frente, né? Então, eu vi o Pablo lutar recentemente na Liga Mineira, sem kimono, incrível. Os juvenis do Melk, né, não tem muito o que falar. Aí, na sequência, acho que essa foi o teu primeiro palpite que deu errado, não foi? A Alissa Luna. Não. Não, apostando... esse continuou. Esse deu... Não, a terceira foi. né? Que Carson... foi o... Calma aí, que eu acho que Nene e Ryan... Não, esse eu acertei. Esse só não teve finalização. O primeiro que deu errado foi foi a primeira luta feminina, que eu achei que a adversária dela ia ganhar. Mas nessa luta, cara, a minha ideia foi... Eu tive pouco tempo para entender, né, e para fazer uma pesquisa sobre os atletas, então eu fui mais pelo Instagram ali, e aí eu tentava tirar pela maturidade de no-gi. Então, quem venceu foi o Carson, não? Isso, foi isso? Carson, não. Foi o Carson que venceu, exatamente. Isso. O Carson, eu acho que ele é faixa roxa de jiu-jitsu, ele já tem experiência no gi. Ele foi terceiro colocado no europeu sem kimono, na faixa azul.
E, cara, essa foi uma luta extremamente dinâmica, né, cara? O Ryan é um cara mais do wrestling, assim, claramente ele era um cara mais do wrestling, até pelas postagens, etc. E conseguiu, já no início da luta, derrubar, enfim, e aí ficou derruba, sai, volta, passa, teve muita coisa a luta foi muito dinâmica, entre passagens de guarda, pulos em heel hooks, e no finalzinho, cara, o Carson derruba, cai bem na posição, cruza o joelho com esgrima, monta, tem reposição, ele passa a guarda de novo, vai para as costas. Então, tipo assim, ele foi muito melhor, mas é o que eu já esperava. Inclusive, eu acho que é um duelo entre um faixa roxa e um faixa azul, né? Então, eu imaginei que essa luta iria para ele, né? Mas, cara, essa foi uma das melhores lutas do evento para mim, cara. Eu tava reassistindo agora e, cara, a luta foi muito, muito boa, cara. Foi muito solta, teve muito jiu-jitsu. Então, essa certamente foi uma das melhores lutas do evento. E aí, só para explicar para a galera, eu tô com o meu notebook aqui, então quando eu olho para o lado, é porque eu tô pegando a pesquinha aqui para relembrar exatamente o que aconteceu, cara. Que foi muita luta e que a gente, porque também a gente tá com sono às 6 da manhã, né? Então tem isso. Relevem, relevem. Vocês vão relevar, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu não conhecia, né, nenhum dos dois, né, nem o Ryan, nem o Carson, né? Então, não conseguia falar muito bem deles, mas a luta foi realmente muito boa. E aí sim, né, na próxima a gente tem a primeira luta feminina, né, que é a Hannah Willink versus a Alissa Luna, né? E aí a Hannah venceu a Alissa, não foi isso? Essa foi a primeira Esse que eu foi o errei. primeiro palpite que deu ruim, né? Isso. Cara, e fui contra quem eu conhecia, tá? Mas aí eu não conhecia por luta. A Hannah, ela é filha do Joko, que é um cara que fala sobre mentalidade, Navy, Navy SEAL, enfim. É um cara super conhecido. E, cara, mas quando eu bati o olho no Instagram dela, pouquíssima experiência de jiu-jitsu e tal. Então eu falei, cara, né, a outra adversária, a Alissa, tinha bem mais experiência. E aí eu pensei, cara, né, essa aqui eu vou votar na maior experiência, cara, mas não deu nem para começar, velho. A Willy que já trocou em pé, fez um katagaruma de joelho, cara, deu dois movimentos de pressão de passagem de guarda, encaixou a americana de pé. Essa americana de pé, isso é uma característica muito no Gui, né, cara? O ataque de pé. A americana de pé, ela passando guarda, se tornou um embolo. Dentro desse bolo sobrou uma heel hook e foi o suficiente para acabar a luta. E acabou bem rápido até, cara. Não foi demorada, a luta foi muito rápida. Acho que no máximo 3 minutos de luta, talvez. Então, essa foi a minha primeira derrota dentro do evento, né? Então, essa foi a minha primeira aí, cara. E é a penúltima luta do mercado. E falando em luta rápida, né? A gente já pode até passar aí para a última luta do undercard, né? A próxima não dá nem para fazer muita análise, né? Porque o Saul Viara venceu o Ari Goldman em 40 segundos, né? Se eu não me engano, o Flow Grappling falou que é uma das 10 finalizações mais rápidas da história do Rose Number One. Então, o que dá para analisar de uma luta de 40 segundos, Roberto? Cara, essa foi outra aposta que eu fiz. Então, pra galera aí, se vocês tiverem dúvida, pode voltar lá no vídeo passado. Também por uma breve análise, mas o Saul muito mais experiente. E era esperado esse jogo dele, que ele joga super bem por baixo. Então ele já chegou, puxou. E, cara, em 40 segundos ele já tirou a finalização, né? Da raspagem, ele já embola na perna. E mais uma vez, cara, a gente tem a luta decidida através de um golpe de pé. Então, 40 segundos, cara, foi o suficiente para acabar a luta, né? E é isso mesmo, cara. Golpe de pé muito rápido, cara. Depois de encaixado, depois que ficou no meio ali do golpe, é muito difícil sair e acaba muito rápido. A torção ela acontece e a dor ela é muito aguda, né? Então, essa foi outra luta muito rápida, cara. E aí a gente vê aqui dessas 4 lutas, foram 5 lutas, né? A gente teve 4 finalizações. Que aí esse é o meu ponto de destaque, né? O undercard foi um grande então ponto foram de destaque. 4 finalizações no undercard.
de 5 Deixa eu te lutas. levantar um questionamento aqui. Enquanto vai acontecendo o evento, a gente vai acompanhando ali as redes sociais, vai vendo comentários ali nos vídeos da Flow e tal. Levantando esse ponto que tu falou sobre ataque de pé, a gente vai ter mais algumas finalizações aqui mais para frente, vai ter até uma que a gente vai comentar daqui a pouco, que foi um pouco surpreendente, né? E também foi numa chave de pé. Eu vi muita gente levantando a bola de que os brasileiros não estão preparados ainda para defender ataques de pé, que o americano está muito mais na frente do brasileiro nessa questão. O que tu acha disso? Você concorda? Acha que o brasileiro no Nogi ainda não está? Até porque poucos brasileiros treinam efetivamente o Nogi arduamente, né? O que tu acha sobre isso? Cara, eu acho que o cenário do no-gi fora do Brasil ele está mais avançado. Isso é um ponto. O segundo ponto é, quando se desenvolveu o cenário no-gi nos Estados Unidos, eles começaram a partir da heel hook, né, de desenvolver essas posições. E depois disso eles desenvolveram todo o resto, né? Então, tem até uma entrevista que o Renzo fala sobre isso, né? Era heel hook, da heel hook, quando o adversário defendia, tinha um giro, pegada de costas. Então, eles começaram a desenvolver muito assim. Pensando de uma forma geral, tá? Não individualizada, porque a gente pega algumas escolas e talvez não, e certamente a melhor escola do Brasil é a do Melk, e aí os alunos dele têm bastante experiência de uma forma geral no Nogi. O Brasil está um passo atrás, não os brasileiros, o Brasil, as pessoas que praticam jiu-jitsu sem kimono aqui, a gente está um passo atrás dos americanos, isso é um fato, e não os brasileiros, porque quando você pega o resultado da DCC, a gente tem inúmeros brasileiros, a gente tem mais brasileiros campeões nas últimas edições da DCC, mesmo depois de toda a era do John Danaher, do Gordon Ryan, da Bitin, etc., e dos australianos também, que são muito fortes no Gui. A gente tem muito mais brasileiros sendo campeões do que qualquer outra nacionalidade. Mas a maioria desses brasileiros não moram aqui no Brasil, né? Eles estão... E aí eu acho que os dois únicos brasileiros, eu vou tirar aqui de cabeça, tá? Que são residentes do Brasil, que foram campeões da DC passada, eu acho que é o Mika e o Diogo. E aqui eu tô tirando 100% de cabeça, cara. Posso estar errando. Mas eu acho que você não está errando, não. Acho que você está certo. Eu tô tirando de cabeça, mas eu acho que é isso mesmo. Então, a gente tem aí, dentro do cenário brasileiro, uma diferença nisso, e até porque aqui no Brasil, a gente foca muito no jiu-jitsu de kimono, enquanto nos Estados Unidos eles focam mais no jiu-jitsu sem kimono, e isso é 100% perceptível quando você vai, né, nas academias lá, quando você vê as lutas casadas, quando você vê um evento da grandeza do Who's Number One fazer lutas só sem kimono, embora grandes campeões como o Nicolas Meregali, como Diego Pato, como Micael Galvão, já tenham feito várias vezes as propostas de tentarem lutar de kimono. Então, essa própria fomentação das organizações faz com que os americanos pratiquem mais o jiu-jitsu sem kimono e, consequentemente, se desenvolvam mais essa área. Perfeito. Acho que foi respondido. Quem estava com esse questionamento na internet, está assistindo a gente agora, está mais do que respondido. Então, vamos entrar agora no card principal. Não foi uma luta por finalização, foi uma luta por decisão. Kyle Chambers venceu o Victor Silvério. Você tinha apostado no Kyle Chambers, né? O Roberto me corrija se eu estiver errado. O que tu achou dessa luta, cara? Cara, o que eu achei foi que o Silvério estava super bem de pressão, né? Então, ele conseguia conectar a pressão dele, ele conseguia ali em muitos momentos buscar, e isso foi muito curioso, cara, que todas as vezes que ele fazia as entradas de queda, o Caio dava um jeito, e aí eu não sei tecnicamente como ele fazia isso, eu tenho que dar uma olhada, entrar na perna do Vitor Silvério. E a luta ela foi decidida pelos ataques de finalização do Caio, porque, de forma geral, pensando em posições de dominância, né, o Vitor teve muito mais efetividade, no meu ponto de vista, em relação à pressão. Eu acho que teve uma vez que quase chegou na lateral, né, ficava o tempo todo dominando o centro, mas o Caio ele era muito mais efetivo em posições que ele conseguia colocar risco. E essas posições nunca não foram nenhumas outras a não ser
chaves de calcanhar. Então a gente vê um evento sendo decidido em termos de finalização ou até de decisão muito mais entre chaves de calcanhar e triângulos de mão. O evento todo foi mais ou menos baseado nisso, né? Então, até essa luta, que não foi uma luta que foi por finalização, ela foi decidida por chaves de calcanhar. Porque o Caio, a forma como ele atacava o calcanhar, fez com que ele convencesse os juízes que ele foi o vencedor. E realmente foi o vencedor da luta, porque a regra favorece quem busca mais finalização. Perfeito, perfeito. Eu confesso que eu não assisti muito dessa luta. Acho que das lutas aqui, acho que foi a luta que eu menos consegui ver highlights e ver detalhes. Então, fica só a análise do Gualberto aí mesmo. Vamos agora para a luta que eu acho que não dá para dizer que é zebra, né? Não é zebra nenhuma de nenhum, mas com certeza surpreendeu muita gente, né? Muita gente ficou surpresa, principalmente com o resultado final, como que ela terminou. Declan Moody finalizou o Felipe Andrew também numa chave de pé, né? Numa heel hook também, e uma heel hook bem, torceu bastante ali o calcanhar, o joelho do Felipe, né? Deu para ver que realmente ele sentiu bastante, espero que não tenha machucado. Qual a tua análise dessa luta? O que você acha aí do futuro do Declan Moody e também do Felipe Andrew agora? Cara, o Declan tá voando. Cara, são dois caras muito grandes, eles pesaram pesos muito parecidos, né? E, cara, imagina uma articulação, né? Como o calcanhar, com um cara de mais de 100 quilos apertando com muita vontade de finalizar, cara. Então, sofre um certo dano ali. E você vê que o Andrew acaba segurando também o golpe, né, cara? Que essa é a preocupação de talvez ter tido uma lesão ou não, mas a gente espera que não. A luta ela foi muito rápida também, não foi uma luta que demorou muito, né? Como a gente falou aqui, a chave de calcanhar é um golpe muito agudo, então ele pega muito rápido. E ela aconteceu a partir de um movimento do Andrew, né? Então o Andrew ele começa atacando o Declan tá em pé, né? E aí ele faz um movimento que aí eu não sei se no no-gi, e aí eu não sou um super especialista em no-gi, estou tirando o kimono agora e estou mais no no-gi agora por causa da segunda temporada, e aí eu quero lutar o Mundial sem kimono, mas esse é um movimento comum do jiu-jitsu de kimono, que é quando acontece a transição, a gente puxa para a guarda 50 para não deixar o adversário colocar a perna para o outro lado e fazer uma leg drag. Só que quando ele faz isso, quando ele coloca o Declan na guarda 50, o pé dele fica exposto. Então, se você olhar o ângulo da luta, o calcanhar dele fica do lado do quadril. E ele não tá com um triângulo fechado em cima desse pé para proteger o pé. Então, ele fica exatamente no ângulo perfeito ali da finalização do heel hook. Então, o Declan ele já aproveita, entra o golpe, vira de barriga para baixo. Em teoria, a solução do Felipe era ou tentar chutar a bunda ou tentar se desfazer do ashigarami, né? Que são as pernas cruzadas na perna do Felipe. Mas, cara, eu vou te falar, eu já tomei algumas chaves de pé que parece ser assim, né? Você toma o golpe, você tá segurando o golpe, e ao invés de você tentar se defender e sair, você fica meio que anestesiado pela dor, sabe? Você fica meio que paradão, assim. E aí foi isso que aconteceu. Então o Felipe ele hesita em bater no primeiro movimento, só que no segundo movimento, quando o Declan ainda encaixa mais, aí ele bate, não tem o que fazer. Mas foi mais um golpe que o Felipe se colocou do que um golpe que realmente aconteceu pelo Declan estar buscando a posição. Então essa é a minha análise, cara. E é muito perigoso o jogo de chave de pé, principalmente com quem conhece muito bem, cara. Esses caras, eles tiram golpes de qualquer lugar. E você acha que esse mole, entre aspas, que o Felipe Andrew deu nessa posição é um pouco da falta de experiência que ele tem no no-gi, porque ele é um cara que transicionou há pouco tempo para o sem kimono? Você acha que isso pesa também, né? Numa luta contra um cara que basicamente só luta sem kimono? Cara, eu não sei se isso, mas eu acho que o contrário acontece. Eu acho que a experiência do Declan de só lutar sem kimono faz com que ele
com que ele tenha esse passo à frente na hora da luta. E, inclusive, ele falou na entrevista sobre a guarda 50 que ele luta com, que ele treina, aí ele cita o nome do brother dele, que inclusive eu acho que tá lá no evento, e ele fala que o cara tem as melhores heel hooks do mundo, então para ele era muito simples, ele conseguia ele se comportar muito bem a partir daquela situação, porque esse amigo dele, que eu não lembro quem é o melhor heel hook do mundo para ele, então ele estava muito acostumado com aquele cenário. Perfeito, perfeito. Vamos então para a próxima luta, mais uma finalização. Paige, eu não sei que se fala Ivete, a Ivete eu não sei exatamente como fala o nome dela, finalizou a Cauane Ramos da Fight Sport. O que tu viu dessa luta, Roberto? O que tu pode fazer de análise para gente? Só voltando na luta do Andrew, foi uma luta que eu errei. Essa aqui foi uma luta que eu acertei, tá? É muito bom salientar isso. E a Paige, cara, ela tá... A primeira coisa que a gente tem que falar é que pelos números que a Flow Grappling colocou, acho que ela estava 10 quilos a mais ou 8 quilos a mais que a Cauane, tá? É uma luta de peso pesado, aí eu não sei se elas aceitaram o peso ali, mas ela é claramente mais pesada que a Cauane, tá? Uma luta Mas, de cara, peso combinado, então? Foi isso? Cara, tava de heavyweight, mas aí eu não sei se a Cauane entrou com menos peso. Mas Entendi. ali na hora da fit da Flow Grappling você vê uma diferença de peso ali. Eu não sei se foi colocado certo ou errado. Mas, Beleza. cara, muito à frente, cara. Muito à frente. Vou te falar que foi um dos jiu-jitsu, se não jiu-jitsu, se não o jiu-jitsu mais bonito do evento todo, cara. Muito pra frente, muito pra frente. Já derrubou no início, cara, e acelera passando guarda, e, cara, embola muito bem nas pernas. Cara, a posição que ela fez pra finalização foi tipo, muito curiosa, assim, cara. Eu acho que ela tá meio que na emborcada, ela tenta passar, depois já vira shigarami. Sabe esses movimentos de transição do Nogi, que nem é tão fácil, assim, de entender, que você tem que ver mais de uma vez. E ela já tinha colocado a Cauane nas posições de heel hook, não tinha conseguido ainda. A Cauane defendeu super bem, etc. Mas, cara, a última situação que ela colocou a Cauane, ela chegou ali na finalização e dominou a luta, cara. Ela não deu nem brecha, e com o jiu-jitsu muito à frente e muito claro, assim, que era a finalização que ela estava buscando. Então ela dominou a luta, cara, não teve brecha nenhuma. Jiu-jitsu muito bonito. Essa foi uma das lutas que eu mais gostei de assistir, então aqui eu já pontuei a segunda luta, não, a terceira luta do undercard. Tô pontuando essa, foi uma luta muito legal de assistir. Foi muito trocada, mas, cara, ela voou, passou muito na frente. Tá voando muito no Nogi. Perfeito, perfeito. E agora, então, a gente vai entrar nas últimas 3 lutas principais do card, né? Nessas lutas aqui a gente vai fazer uma análise um pouco maior. Essa luta, como a gente disse na pré-análise, não era uma luta que estava prevista, né? A luta que era para acontecer era Felipe Peguesa versus o Luke Griffith, né? Acabou caindo, e aí o Lucas Huck entrou no lugar contra Doria Owen, eu não sei se é assim que é o nome dele. Lucas Huck, muito superior, venceu na decisão dos juízes. E aí eu tenho te perguntar, a análise sobre essa luta, né? E você falou que essa luta talvez fosse a luta para o retorno do Huck, né? Para ele convencer e ser o retorno do Huck aos tatames. Você acha que ele convenceu? Acha que foi realmente um retorno do Huck às competições de alto nível? O que você acha? Eu acho que sim, cara. O adversário dele é muito duro, e eu já tinha pontuado que ele é muito mais duro sem kimono do que com kimono. Tanto é que ali desde o início eles ficaram bastante tempo trocando em pé, né? Eu acho que ambos foram punidos ali, até que eu não lembro se o adversário dele entrou uma queda e ele defendeu, eu acho que foi isso. E aí começou aquela série de movimentos do Hulk que é a Hulk Smashing, né? Que te fica amassando no body lock, passa, enfim, chega nas costas. Não conseguiu finalizar nas costas, né? Defendeu super bem, o adversário dele se defendeu super bem. E depois o Hulk consegue colocar aí, né? A luta retorna em pé.
o adversário dele consegue colocar o ritmo e o Lucas ainda no final consegue acabar por cima. Para mim era uma luta muito clara, uma luta de quem ficasse por cima e dominar a luta mais um pouco ali. Eu não sei se ele conseguiu uma passagem de guarda no finalzinho. O Hulk, para quem não sabe, estava 10 meses afastado desde a última luta dele. Eu acho que ele fez uma cirurgia no ombro. Inclusive, ele comenta isso. Ele também fala sobre esse retorno dele, que ele está de volta, que enfim, né? Eu acho que ele faz perguntam para ele quem seria o próximo adversário dele, e eu acho que ele fala sobre o Pedro Marinho. Isso, É isso. isso? Ele Né? fala que pode ser qualquer um, mas ao mesmo tempo ele cita o nome do Pedro Marinho, né? Que é o campeão do meio pesado, se eu não me engano. É, É isso. é. É isso. Então só ontem o Pedro Marinho recebeu 2 desafios, né, cara? Pedro Marinho tá com uma E desse aí, tamanho nas costas, né? porra, tá foda, cara. Esse cinturão tá disputado. E, e aí o Hulk, ele fala, né, cara, eu quero me colocar no caminho do título do Who's Number One. E, cara, 10 meses fora não é fácil. Eu achei que foi uma performance muito boa. Uma performance, obviamente, abaixo do mais alto nível. Quem conhece, quem já acompanhou o Hulk, eu acompanho o Hulk há muito tempo. O único título absoluto que falta pro Hulk no Jiu-Jitsu de Kimono é o título mundial, tá? O resto ele ganhou todos. Ele já ganhou peso absoluto europeu, europeu, PAN e brasileiro, tá? Foi campeão mundial de Kimono, foi campeão peso absoluto no Gi, foi um cara que fez boas lutas contra o Gordon Ryan, vice-campeão ADCC. Então, cara, o currículo do Hulk é muito extenso. É um cara muito bom em qualquer área, fisicamente super bem treinado e que claramente está em um retorno. E eu acho que essa luta colocaria ele de novo, porque para um cara com o gabarito que ele tem, e aí perceba que eu não estou tirando o mérito do adversário dele, mas um cara gabaritado como ele, um cara que tem tanto nível como ele tem, é uma luta tranquila para retornar. Então, acho que essa é a luta que coloca ele de novo nas competições. Quem já se machucou e voltou para competir sabe o quão difícil é. Então, eu acho que essa luta é uma luta para que ele coloque o caminho dele de novo dentro do jiu-jitsu. Você acha que já faria sentido numa próxima luta ele já enfrentar pelo cinturão contra o Pedro Marinho? Ou tu acha que ele teria que fazer talvez mais uma ou duas Não, lutas acho que a para próxima brilhar essa luta jornada? contra o Pedro Marinho tá clara. A próxima luta ela é clara em todas as questões. Desde a questão de ritmo de luta até a questão de venda. A próxima luta ela é clara entre Micael Galvão e Pedro Marinho, cara. Não tem o que fazer. Segura que a Né? gente vai falar dessa luta mais para frente. Então, essa para Beleza. mim é clara, mas eu acho Beleza. que no nível do Hulk tem que se colocar um caminho claro para ele chegar até a disputa de cinturão. Vai ter que trilhar um caminho aí, fazer mais algumas lutas, até para poder Não, pegar. e deixar e dar adversários para ele que coloquem ele no caminho do cinturão. Perfeito, perfeito, perfeito. Então agora a gente vai para zebra da noite, para luta da noite, não sei o que a gente pode considerar isso aqui. Kit Dale venceu o Xande Ribeiro, quebrou a internet. O cara que passou toda a promoção do evento falando que ia ser amassado, como você mesmo falou, talvez tenha sido a estratégia perfeita, colocou não toda a pressão, mas tirou talvez, não que ele tenha colocado pressão no Xande, que como tu mesmo falou, Mas ele tirou dele. mas ele tirou a pressão dele, entendeu? Então ele foi para uma luta como tipo, sou o azarão, vou dar um tiro, se esse tiro acertar, tá muito bem, vou sair de lá gigante. Se eu perder, fiz só o meu trabalho. Kit Dale, cara, o que tu pode falar dele? O que tu analisa da luta dele e qual o futuro do Kit Dale depois de vencer Xande Ribeiro? Cara, foi muito curiosa a luta, porque o Kit ele conseguiu ser muito superior ao Xande. Para mim, a luta toda foi meio clara, foi muito definida ali. O Xande, obviamente, buscando luta, né, o tempo todo. E o Kit, no primeiro momento, cadenciando luta e tentando quebrar os ataques do Xande por baixo. Né? Então,
o Xande colocava ali na guarda de escudo, o Kit estava sempre com a mão na axila, distanciava. Então, o primeiro momento de luta, para mim, era mais como se fosse o Kit sentindo a luta e também deixando a luta passar. Porque não é fácil você se abrir com o Xande, e eu acredito que se o Xande tivesse caído por cima, essa luta poderia ter acabado em uma finalização. Né? Então, tanto que ele fica ali o tempo todo, recuando, enfim, ele tenta não cair nas posições. Até que a luta volta em pé. E ela não volta em pé à toa, ela volta em pé porque o Xande se dispõe a lutar e sobe o tempo todo para lutar. E aí o Chris Dale, ele tira o primeiro arm drag da luta, né? Ele faz um arm drag muito bem feito. Ele tá com o arm drag encaixado e ele bate com o pé na outra perna do Xande, chega nas costas, suplê, e aí começa a luta se desenrolar desse jeito. Aí teve um momento que ele não fez a estabilização, mas ele chegou na lateral do Xande através de uma cruzada de joelho, né? Então ele ganha a esgrima, fica forte ali, e não é fácil chegar ali no Xande, obviamente. Então ele teve muito domínio, acho que teve mais 2 quedas na luta. Sim, chegou no 4 apoios, expôs muito, foi extremamente dominante, cara. Não é que foi, cara, dá para ter dúvida, dá para ter uma decisão dividida, não dá, cara. Não dá. O Kit, ele foi muito superior à luta, lutou super bem. E, cara, é difícil falar sobre o futuro das lutas quando a gente está pensando em Master, né? Porque não tem tanto Master nesse nível lutando. Porque, pensa, ele venceu o Xande, que é um cara que é muito fora da curva, que só no jiu-jitsu de kimono são 7 títulos mundiais, que sempre lutou para frente, bicampeão absoluto de kimono, etc e tal. Então ele venceu o Xande. O que que eu posso pensar que pode talvez lutar contra ele, cara? Então é muito difícil. Nem passa aqui pela minha cabeça, até porque é um cara mais pesado, é um cara ali de 90 quilos, né? Acho que ambos bateram um peso muito parecido, 91 quilos. Então é difícil. Talvez o Wagner voltando. É que o Wagner, ele é master, só que, meu irmão, ele só se testa contra adulto. Mas o Wagner voltando seria uma boa luta, né? Eu acho que tem até esse casamento aí, né? Já falando, né, extra, entre que o Peter quer lutar com o Wagner, etc. Então, não sei se o Wagner volta agora. Mas, cara, pensando em idade, aí eu acho que essa luta seria pro Wagner, cara. Né? E aí eu acho que esse seria um caminho. O Wagner é mais leve, mas, cara, para um cara que já enfrentou o Gordon, o Nicolas, tanto faz o peso, né? Não, e o Wagner é muito brabo, né, cara? O Wagner é muito brabo. O que me surpreendeu nessa luta com o Kit D é que ele parecia que ele tinha uma estratégia muito bem clara, né? Que era não ficar por baixo do Xande em momento nenhum, né? Então, nas trocas de pegada em pé, ele claramente que ele queria quedar, ele não ia puxar para a guarda, não, porque ele não é guardeiro, mas ele também não ia tentar coisas que se expusessem muito. E, por cima, ele queria só controlar. Ele não queria tentar entrar muito na guarda do Xande, ele tentou passar uma vez, mas não queria nem passando se expor muito. Então, o Kit Day realmente foi com uma estratégia muito clara, estava num dia muito bom, realmente conseguiu aí. E vamos ver o que vai acontecer com o Kit Day e também quais os próximos passos aí para o Xande Ribeiro, se ele vai continuar, se ele vai voltar a lutar, se ele vai continuar lutando, né? Vamos esperar para ver. Agora a gente vai para a grande luta da noite, né? A luta entre Mika Galvão versus Jonathan Grace pelo cinturão médio, né, do Rusnamboan. Mika Galvão venceu o Jonathan Grace na decisão dos juízes. O que você achou da luta? Foi o que você esperava? A luta se desenrolou como tu achou que ela ia se desenrolar, e depois você já pode entrar nessa análise que a gente tinha falado, dessa possível luta entre ele e o Pedro Marinho, né, que foi o pedido que ele fez lá na entrevista pós-luta. Cara, o Mika foi muito superior à luta. Cara, como eu falei, é muito difícil, não tem como apostar, cara. Quantas lutas dá para apostar contra o Mika, velho? É muito improvável isso acontecer, de conseguir apostar contra ele. Acho que foi mais superior ainda do que eu imaginava, cara. Tá? E, tipo assim, eu apostei no Mika como vencedor, tanto falei também, cara, se o Jonatas vencer,
para mim não é uma hiper surpresa, mas, cara, foi muito dominante. Eu acho que já nos primeiro minuto de luta já tinha uma passagem de guarda, cara, por cima controlando super bem, muito bem mesmo, cara, com esgrima, posicionamento, enfim. Para quem falou, né, para quem fala que o Mika, cara, que eu acho isso, embora tenha sido as 2 vezes que ele perdeu na DC, ele tenha perdido pro Rio Hulk, a gente sempre vê os caras no comentário, né? Isso é muito engraçado. Falando, o Mika tem que melhorar a defesa de chave de calcanhar, o Mika não sabe defender o calcanhar, e já perdeu assim, tirando todo o mérito dos adversários que são, né, que são muito bons nisso, e tirando o mérito do Mika e do Melk de ser caras que estudam jiu-jitsu, cara. Então, tipo assim, né, que estão sempre aperfeiçoando. Então, pra galera que gosta de falar isso, né, teve algumas entradas ali na luta, teve algumas buscas do Jonatas ali pra luta que nem chegou perto de configurar algum tipo de finalização. O Mika, cara, em pé também, trocando em pé super bem. Enfim, cara, dominou a luta. Cara, e o mais impressionante do Mika é o quanto ele consegue intercalar entre pressão e controle e bote, cara. Isso eu acho que faz dele. Eu acho que isso é o grande diferencial dele. Porque o normal é que seja um ou outro, né? Ou o cara ele é muito bom de pressão e ele controla muito bem e ele tá sempre buscando esse caminho. Ou o cara ele é muito bom de bote de scramble. O Mika não, cara. Ele é bom nas duas coisas. Ele controla muito bem, ele é muito paciente lutando, mas, cara, qualquer movimento que tenha muito giro favorece ele, né? Então, foi um dos melhores movimentos da luta. Ele chega nas costas do Jonatas a partir de um scramble. Você fala assim, cara, como é que esse moleque fez isso, cara? Não dá pra ter. E aí Tem no que ficar finalzinho, e é voltando esse, a né, que luta, né? ele... Frame por frame, para tentar entender como que ele conseguiu fazer aquilo, né? Exato. Tá no sangue dele, cara. Tipo assim, eu como lutador, eu sei como acontecem essas posições. Não é pensado, né? Tipo assim, ele pensa em fazer. Também não é algo que é treinado especificamente a posição. É treinado o scramble de forma geral. Mas aquela situação, ela não é uma situação que é super treinada. Mas é tanto scramble, é tanto, né, treino num contexto de geral de scramble que o cara pega costas e monta e faz movimento rápido de qualquer jeito. Então, muito dominante, muito dominante. No finalzinho tentou a finalização ali, mais uma vez, triângulo de mão. O que fica claro para mim, principalmente eu que estou entrando, estou voltando para o no-gi, é que, cara, são duas finalizações que acontecem muito, né, cara? É o domínio de Ryu Hook, bastante Shigarami, etc. E o triângulo de mão e a guilhotina, né, cara? Por causa da entrada de double leg, as viradas de 4 apoio, as cruzadas de joelho, as esgrimas, todas elas sobram um triângulo. E aí no finalzinho ele tentou a finalização. Se você ouvir ali, você vai ouvir o Melk gritando: vai para pegar, falta 1 minuto, tem que pegar, porque para eles é extremamente importante essa briga pela finalização, né, cara? Deixa eu só, Então foi muito bonito de ver. deixa eu só levantar 2 pontos aqui antes que tu faça Vontade. a tua parte para a consideração entre Mika e Pedro Marinho. Primeiro, eu queria que tu me falasse da estratégia do Jonatas Gracie também, porque eu confesso que eu fiquei surpreso em ver que ele puxou para a guarda muito rápido. É claro que trocar em pé com o Mika nunca é bom, e a gente viu que teve um momento da luta que o Jonatas tentou trocar em pé e foi quedado, mas me surpreendeu que ele puxou para a guarda muito rápido, acho que com 30 segundos de luta ele já puxou para a guarda. Não sei se essa era a estratégia deles, pensando nesse fator da chave de pé, que todo mundo fala que o Mika tem. Queria que você fizesse essa análise sobre essa estratégia do Jonatas e também o que você estava falando agora, né, do Melk está sempre, do Melk, dos alunos do Melk estarem sempre atrás da finalização, uma coisa que é muito engraçada que a gente não vê só com o Mika, a gente costuma ver com o Tainan também. Se a gente vê que se o Tainan ou o Mika não finaliza, as pessoas consideram a luta chata. Eu vi muito esse comentário durante a luta na internet, né, o pessoal falando, pô, que luta chata.
o Mika não finalizar, o Mika foi dominante a luta inteira, né? O Mika, como você mesmo falou, foi muito superior. Mas se ele não finaliza, as pessoas acham que foi uma luta chata. O que você também pode falar disso também? Então seriam essas duas questões antes de você passar para Cara, Mika e Pedro Marinho. vamos primeiro para a estratégia do Jonatas, né, cara? A estratégia do Jonatas não foi uma estratégia ruim, até porque, cara, eu acho muito mais perigoso o Mika dando bote por baixo, com aquela série de chaves de braço, etc. Né? Eu acho que ele tem muito mais chance de acabar a luta mais rápido dele de costas no chão do que ele passando guarda, tá? Embora seja um inferno em qualquer uma das situações. E aí também evita, cara, você tomar uma queda e cair é ruim, né? As quedas, elas são você cai, às vezes você cai errado, etc. Então já evita isso. Então a estratégia do Jonatas foi boa, cara. É um cara muito inteligente lutando, mas, cara, a estratégia, ela geralmente ela vale ali pro início da luta. Depois começa a se desenrolar muito e começa a ter muito domínio, aí fica muito difícil da estratégia acontecer. Ponto número 2 cara, a gente de forma geral, a gente cobra muito, né, cara? Então, pensa que a performance que ele teve contra o campeão, naquele momento, o atual campeão da categoria, ele teve uma performance super dominante e o público, de forma geral, ainda continua cobrando o tempo todo. Então, a gente é uma máquina de gerar pressão para os nossos ídolos, né, cara? Então, se não finaliza, se não sei o que, não, então foi porque a performance foi abaixo. Eu analiso de forma totalmente diferente, cara. Eu vejo o jiu-jitsu como ele né? Eu vejo a quantidade, quais cenários, e eu acho que isso é muito importante analisar, quais cenários o atleta ele consegue percorrer e o quão bem ele consegue fazer isso. Então a gente consegue ver o Mika defendendo chave de pé, a gente consegue ver o Mika atacando passagem de guarda, a gente consegue ver ele atacando muito bem a montada e pegadas de costas a partir de scramble, a gente consegue ver ele trocando muito bem em pé, e aí quando eu vejo tudo isso aqui acontecendo, assim como eu vejo também com o Tainan, eu começo a achar que a finalização ela se torna só a cereja do bolo, porque esse cara ele consegue percorrer todas as áreas do jiu-jitsu com maestria. Então a cereja do bolo é a finalização, mas todos esses outros campos aqui, eles são tão importantes quanto, né? Então, cara, né, para mim não tem o que falar, cara. Muito jiu-jitsu e muito jiu-jitsu em qualquer área. Ele está dominando todas as áreas do jiu-jitsu, que vai desde a defesa da chave de pé até a pegada de costas. E ainda assim buscando a finalização. Então, para mim, não tem o que falar, cara. O bicho é diferente demais. Ele, Tainan. E é isso, né, cara? Se tornou lucro não ser finalizado pelos caras. Sim. Não é que é tipo assim, velho, ganhar dos caras é lucro. Não, tá se tornando lucro não ser finalizado pelos caras. Tá se tornando um prêmio, né, entre aspas, assim, um prêmio não foi finalizado pelo Tainan ou pelo Mika, mas um ponto que tu falou realmente importante, o brasileiro em si, eu não sei, eu não vejo isso em outros públicos, como o americano, ele não, ele dá muita pressão nos seus atletas, ele não ele não dá tanto suporte, e o brasileiro ele não gosta muito de ver os seus ídolos perder, né? No momento em que perde, ele é reduzido drasticamente, né? A gente tem esse mal do brasileiro. O brasileiro é um péssimo fã em alguns momentos e um ótimo fã em outros momentos. Mas agora Muito voltando, fanático. é, É muito fanático o e brasileiro é aí tem que muito, vencer. sim, tudo ao extremo, tudo ao extremo. E agora Mika versus Pedro Marinho foi a luta que ele pediu, né, pós-luta. Uma luta que você já tinha falado, perdão. Pedro Marinho foi talvez o cara mais citado desse evento. O que você acha dessa luta? Os dois já lutaram. Cara, não vou lembrar o nome do evento. Foi um evento de grappling alguns anos atrás. O Mick era faixa alguns anos atrás. O Mick era faixa marrom e venceu o Pedro Marinho. O que você acha desse confronto Acabou agora? por finalização essa luta. Cara, eu vou te falar que eu não lembro. Eu lembro só que ele venceu. Eu não Eu lembro. acho que acabou por
finalização. E logo depois, o Pedro Marinho foi campeão peso e absoluto na faixa preta no Gui. Tipo, acho que foi alguns meses depois, semanas depois, eu não lembro exatamente. Antes da gente continuar, né, cara, que é o que mais assusta, assim. O entrevistador, ele pergunta pro Mika, né, 21 anos, super grande slam, agora 2 cinturões do Who's Number One, o que tem mais pro Mika fazer? E ele fala assim, eu tô só começando. E eu fiquei pensando, como assim, cara? Como assim? Você fez o super grande slam, você tem 21 anos, já ganhou todos os títulos, e você tá só começando? E aí ele fala assim, agora eu quero o terceiro título, eu quero buscar o terceiro título, eu quero fazer a revanche pro Pedro Marinho. Então, se a Flow Grappling quiser, cara, eu estou aqui, me coloca para ir pro terceiro título, pro terceiro cinturão. E aí, cara, você vê que ele é um recordista mesmo, né? Ele gosta da quebra de recorde. Porque até o momento, o único cara que tinha 2 cinturões era o Pato. Ele quer o terceiro. Então, tipo assim, é assustador mesmo, cara. O cara mais uma vez, né? O esporte dos caras é vencer, velho. É impressionante isso. E ainda assim, e fora isso, né, cara? Mesmo com tudo caminhando na vida, né, de patrocínio, é o cara mais seguido do Instagram do Jiu-Jitsu, é o grande herói do Jiu-Jitsu brasileiro hoje em dia, né? Fez o Super Grand Slam, eu acho que com 20 anos. Cara, ainda assim, para ele é o início, cara. Para ele tá só começando. É muito Né? novo. Se for considerar que é a pouca idade, sim. Se eu for colocar a quantidade de títulos, cara, ele fez com 20 anos o que a maioria das pessoas não vão fazer na carreira toda. Então, essa fome, né, cara, de continuar buscando, e de continuar querendo, e de continuar se dedicando tanto quanto se dedicava, né, cara? Porque isso é uma coisa, né, cara? É a dedicação não, eu não vou dizer a dedicação do faixa branca, mas, cara, se você. É a dedicação do perdedor. O cara que perde, ele tem um estímulo maior para continuar se dedicando. A grande dificuldade disso é quando você vence. Porque, porra, você já venceu, velho. Qual que é o estímulo que você tem agora? E depois que você vence tudo, qual que é o estímulo que você ainda tem? Então, cara, porra, ia ser legal estudar a cabeça do Mika, só que só vai dar para fazer isso daqui a muitos anos, quando der para abrir a cabeça dele, cara. Então, isso é assustador mesmo, cara. Essa cultura, toda essa parte é super admirável, cara. É super admirável mesmo. É um dos grandes ídolos aí que a gente tem dentro do jiu-jitsu de forma geral. Tecnicamente, você acha que o Mika consegue repetir aquele feito do que ele fez na última luta contra o Pedro Marinho, ou você acha que o Pedro Marinho evoluiu ao ponto de hoje conseguir a revanche, vencer essa revanche contra o Mika? Cara, vejo pouquíssimos caras para vencer o Mika. E não, obviamente, não é aqui tirando mérito, né, cara? Mas não vejo o Pedro Marinho vencendo o Mikael. Né? Posso estar errado. E é aquilo que eu falei. Favoritismo, ele só serve para fazer aposta. Nada mais que isso, tá? Mas não vejo uma vitória do Pedro Marinho contra o Mikael, cara. Acho que o Mikael tá num nível muito acima. E são pouquíssimos atletas que conseguem lutar e vencer o Mikael. Então, não... Se fosse para apostar, eu apostaria 100% no Mikael, principalmente depois da performance de ontem. Perfeito. Cara, acho que a gente pode só falar aqui uma coisinha sobre o Mikael, né, cara? O Mikael é um cara muito novo e já ganhou tudo. É muito difícil um cara no nível dele se manter motivado. Aqui eu estou falando como um analista, um cara que trabalha no jiu-jitsu há muito tempo, que vê os atletas, não só atleta, mas que entende a cabeça do atleta. O atleta ele é muito ganancioso no bom sentido, tá, gente? Que eu tô falando aqui. O atleta ele é muito egoísta, ele é muito tudo, porque o atleta ele se coloca em primeiro lugar sempre. Mas é muito difícil você se manter motivado sem ter um grande desafio. E o Mika me parece que a cada dia que passa ele vai ficando sem grandes desafios. Ele tem, é claro, aquelas lutas que a gente quer muito ver,
né? As lutas que todo mundo já sabe. Tem as revanches que eu acho que fazem muito sentido acontecer. Por exemplo, contra o Cade Ruotolo, que é uma luta, acho que todo mundo quer muito ver uma revanche contra ele, né? Que foi o último cara, se eu não me engano, a vencer o Mika, né? Não, depois daquela luta, o Mika nunca mais Leão. perdeu, né? Desculpa? Dante Leão. O Dante Leão. Ah, verdade, tem Foi o o Dante último. Leon também, então também aí tem mais um cara que também tem isso. Mas o Mika tem tempo para fazer todas essas revanches. E ainda assim vai ser muito novo. Você acha que é inevitável o Mika procurar um outro caminho ou você acha que o Mika vai conseguir se manter dentro do jiu-jitsu daqui a 10 anos, 15 anos, que é o tempo que ele tem de vida ainda? Vamos supor que ele se aposente com seus 35 anos, que é uma faixa ali normal que as pessoas se aposentam, ele ainda tem 15 anos de carreira pela frente, sabe? Dá para ele se manter ou ele inevitavelmente vai ter que chegar um momento e falar, cara, eu vou ter que partir para outra coisa para poder ter desafios novos, porque dentro do jiu-jitsu não tem mais nada. O que tu acha? Cara, difícil falar, porque a gente tem muita renovação o tempo todo dentro do jiu-jitsu. Falando em nível técnico, é muito alto, mas, cara, a vida é um aspiral foda, né, cara? Às vezes você tá super bem tecnicamente, acontece alguma coisa. Enfim, esse tempo, esse longo tempo é difícil de dizer, né? Se fosse falar em uma constante, é fácil apostar que ele consegue se manter pelo tempo que quiser. Mas, cara, às vezes a grande motivação do cara é vencer e não necessariamente os adversários, até as motivações, elas são muito individuais. Mas, cara, já ouvi falar que o Mika pretende MMA, né? E, enfim, inclusive o pai dele fala que por ele ficaria mais jiu-jitsu, mas o Mika pretende MMA, vamos ver o que vem aí pela frente. Mas, cara, é um cara que tem total condição de se manter muito tempo no topo. Mas é isso, cara. Troca geração, vem geração, aí, porra, pode acontecer alguma coisa na vida, pode ter desmotivação, tem um monte de coisa que ao longo do tempo é difícil a gente tentar metrificar aqui. Então, cabe para mim, de uma forma mais assertiva em análise, é falar sobre o agora do Mika. E o agora do Mika, né, que é o que vai acontecer mais ou menos entre agora e os próximos 6 meses, um ano, é que, cara, é muito difícil lutar contra ele e que no cenário atual de jiu-jitsu, é um dos grandes fenômenos e que tem pouquíssimos adversários que lutem com ele tanto com quanto sem kimono. Os dois ele tem dominado muito, ele tem mostrado muito isso. Perfeito, perfeito, Roberto. Acho que a gente entregou aqui mais uma análise para conta. Tem alguma consideração final que você queira fazer? Tem alguma coisa? Cara, não, acho que a gente conseguiu colocar tudo aqui dos pensamentos aí sobre o evento, né? A consideração é que é mais difícil fazer análise quando é um dia depois, que aí você não consegue rever as lutas, ter todos os detalhes, e é mais difícil ainda quando é 6 da manhã do sábado que você gostaria de estar dormindo e você Num dormiu frio uma e de meia 10 da manhã. graus em São Paulo. Bem, Nossa, pode enfim. ser esse Mas a asterisco. minha última consideração é que a minha patroa não está por aqui. Então, essa é a minha última consideração. Não posso deixar de tirar a minha onda aqui, né, cara? Então, para quem vê o vídeo, deixa a hashtag aí, que eu não lembro mais qual é, então volta no início do vídeo. Deixa a hashtag para a Karine Acorda, acordar e vir Karine, trabalhar acorda, com a gente. Karine. Acho que era acorda, Acorda a Karine. Karine, vem Ficou até o trabalhar. final e lança a hashtag aí, acorda, Karine. Karine, vamos lá editar esse vídeo, que agora a gente tem que. O Alberto vai dormir, não sei, vai treinar, vai dormir. E eu tenho que. Treinar, Vai dormir, né? treinar. Dormir, tá louco. Eu vou lá para Cara, Barueri agora, Brasileiro Kids, até o final do dia. boa sorte, meu velho. É isso, Boa sorte. rapaziada. Aí, ó, muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma hora aí de análise. Divirtam-se assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não se esqueçam de conhecer a Nova Odeste, a nossa patrocinadora oficial aqui desse quadro. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Valeu, Galberto. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, A gente rapaziada. vai na próxima live. Junto. Tamo junto. Os.